Olá, o Parlamento com Deus de hoje vai falar sobre obesidade. Uma pesquisa do IBGE mostra que em 2009, 49% dos brasileiros estavam com sobrepeso. Para debater as causas e as soluções deste problema, o Parlamento com Deus de hoje recebe o endocrinologista Álvaro Afonso, o hematologista Suero Silva e a deputada Graça Pereira. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Doutor Álvaro, a gente está vendo aqui essa pesquisa do IBGE, mostra também que 50,1% dos homens estão acima do peso e 48% das mulheres. A gente sabe que, por exemplo, há 30 anos atrás, ou a partir da década de 70, esse número não era tão alto assim. Por que esses índices têm aumentado tanto? Bom, tem aumentado porque o nosso código genético, que a gente traz de herança genética, ele ainda não teve tempo de se transformar com a velocidade que a sociedade se modificou. Então, a obesidade, que deixa claro aqui que é uma doença, não é um problema estético, é uma doença inflamatória. Existe uma inflamação no nosso código genético, no que dá as nossas características. Então, é uma doença inflamatória, é uma doença que é inflamatória, que não faz barulho, você não sente doer, você não sente ficar vermelho, você não sente queimar, mas você está literalmente todo inflamado. E por isso ela é chamada silenciosa e ela é epidêmica. E hoje em dia o pessoal fica muito preocupado com sobrepeso, mas tem que ficar mais ocupado numa ação mais drástica em relação à obesidade, porque o que é mais crítico para mim é a quantidade de tecido de gordura. Aquele tecido amarelo que a gente vê numa carne, num açougue, aquele tecido amarelo, na realidade são glândulas. São célulazinhas que produzem uma coisa chamada de hormônios. E os hormônios que existem naquelas células de gordura, eles são hormônios que eles inflamam. E eles são hormônios para guardar a energia, porque o organismo fica pensando, quando ele está desequilibrado, que está faltando energia. A fome hoje é fome de energia. Então o que acontece? Quanto mais tecido adiposo a pessoa vai acumulando, mais substâncias inflamatórias ela guarda, as substâncias inflamatórias do ambiente, mais hormônios inflamatórios ela produz e ela vai se deformando. A obesidade é uma doença que deforma a pessoa. E os hormônios que nós usamos para produzir os alimentos, para ter os alimentos à mesa, e também para conservar os alimentos, são hormônios muitas vezes absolutamente parecidos com os nossos hormônios femininos. E esses hormônios eles estão voltando para as pessoas e estão bloqueando não uma glândula ou outra, mas eu posso dizer para você com toda certeza de quem trabalha com isso há 33 anos, estão bloqueando todas as glândulas dos seres humanos. E a maioria absoluta da população, e principalmente os médicos, não tem nenhuma consciência disso. Hoje a gente tem uma sobrecarga, então, hormonal, né? Que tem as pessoas bloqueio. Nem percebem, porque já tem isso no dia a dia, existe na alimentação, um aumento de depressão, existe um aumento de bipolaridade, existe um aumento significativo, porque o cérebro é uma glândula, existe um aumento significativo de autismo, existe um aumento significativo de esquizofrenia, de diabetes. Hipotiroidismo praticamente é geral, ele só não é diagnosticado porque os exames que os médicos pedem no laboratório, eles não fazem diagnóstico de hipotiroidismo. Aquele T3, T4, TSH que você faz quando você vai ao médico, aquilo não faz diagnóstico de hipotiroidismo. O que faz diagnóstico de hipotiroidismo é você pegar um termômetro, quando você acordar, colocar debaixo do seu braço, bom termômetro, esperar uns 5 minutos. E a sua temperatura, ela precisa ser próxima a 36,6. Se experimentarem fazer isso, os médicos, eles vão ver que a maioria não está chegando nem a 35,5, quanto mais a 36,6. E a causa disso é bloqueios hormonais, principalmente pelas substâncias que a gente introduz no ambiente. Só que não existe nenhuma consciência disso. É difícil você falar isso para um médico, ainda mais para uma pessoa leiga. Quando a pessoa começa a perceber, doutor, que está começando essa obesidade a acontecer e como ela se previne? Porque, na verdade, a gente precisa passar para a população, para os nossos telespectadores,
existe essa obesidade, ela está acontecendo de uma forma... 50% da população brasileira hoje é obesa. E qual é o primeiro sintoma para que a pessoa possa ter o alerta? O primeiro sintoma, deputada, até estava vendo aqui um programa no outro dia, que eu sou fã da emissora, que eu estava quase com vontade de entrar na televisão para participar do debate. Poderia ligar na hora, né? Poxa, mas eu estava tão ligado que eu nem pensei nisso, mas eu estava querendo entrar no debate. A primeira coisa que tem que existir é a conscientização. Você tem que ter a informação, tomar consciência daquilo, para você modificar as suas decisões, os seus hábitos. Isso que eu estou falando aqui, há 33 anos atrás eu não conhecia. Há 5 anos atrás que eu comecei a desconfiar. Hoje é uma realidade triste. De uma forma... Mas deixa eu só completar o que você perguntou. Então, o primeiro passo é a consciência. A pessoa começar a tomar consciência que aquilo existe e que aquilo ali é um fato. E que se a gente não fizer alguma coisa rápida, a gente vai virar uma farmácia. Eu acho que o Brasil é o país do mundo que mais tem farmácia. É verdade. Com certeza. É provável. Deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva. A gente sabe, historicamente, havia um critério de quem comia muito era bem alimentado. Que quem comia mais proteína, quem comia mais carboidrato era uma pessoa bem alimentada. E sempre houve uma associação. Exato. Né? O bebê Johnson é um bebê gordinho, né? Quer dizer, as crianças gordinhas, nos nossos históricos mentais, a gente tem sempre o obeso como um saudável. Claro que sabemos que não. Eu, particularmente, trabalho até com alguma coisa com obesidade, principalmente na coisa da cirurgia bariátrica, que é uma outra abordagem, mas enfim. A gente identifica que eles são profundamente dependentes de alguns elementos para suprir o mínimo necessário. O que eu quero dizer? Comer muito não é comer saudável. De uma forma pragmática, eu te pergunto, o que a gente faz para acabar com essa epidemia de obesidade, com essa epidemia de inflamação que nós temos na população? 50% de homens, 40% e quase um número igual de mulheres. Esses números são de sobrepeso, né? A população obesa gira em torno de 15% da população brasileira. Mas toda a população, metade da população e aí, objetivamente, o que a gente faz, né, de forma pragmática para curar essa população? Objetivamente, né, com 33 anos de relação de dizer, não é nem usar a educação, é a eduzir a pessoa, ou seja, ensinar a pessoa a tomar uma decisão baseada em informações que ela passa a ter. Isso é a primeira coisa que tem que se fazer. Por quê? Porque a obesidade é uma coisa complexa. Ela tem as 5 dimensões envolvidas. Tem a dimensão biológica, genética, tem gente que tira de letra os inseticidas e pesticidas, que é o que a gente chama de polimorfismo, tira de letra. Tem gente que transforma inseticida em vitamina, mas o que você tem no consultório de hipogonadismo, hipogonadismo é a atrofia do testículo. Você não tem nem ideia de pessoas jovens com atrofia do testículo que tem. Nem urologista tem essa ideia. Então, a primeira coisa, a dimensão biológica, tem a genética, não é todo mundo que vai desenvolver obesidade. Segunda coisa, tem o psicoemocional, que é a estrutura de personalidade. Isso aí é fundamental, um trabalho em cima de estrutura de personalidade. Por isso que eu queria entrar no programa no outro dia aqui. O terceiro fato é o fato filosófico, o que a gente chama de informacional. Existe uma dificuldade enorme hoje você lidar com um paciente obeso, porque ele entra no consultório e ele quer benefícios como saúde, flexibilidade, atratividade, reconhecimento, melhorar a autoestima, melhorar a autoconfiança, fazendo tudo errado. Que é um caso é imediato também, né, doutor? Então, é o resultado rápido, né? Então você tem que ter esse lance cultural. E de forma farmacológica ou de forma de mudança de hábito, o que é necessário fazer? Ainda tem o social, porque é só você ver que cada vez que você assiste uma propaganda, evidentemente, os seus chamados neurônios espelho, eles estão sendo acionados pela propaganda e fazem neuroassociações facílimas de você ficar vinculado a qualquer tipo de produto, sem nenhum questionamento, e tem a parte que é informacional, a parte espiritual. Certo. O sujeito entender que no universo não tem banquete de graça. Se ele quer um benefício, ele tem que pagar um preço. Hoje você acaba de dar uma consulta de 2 horas tentando incentivar alguém a emagrecer, aí quando termina a consulta, a mãe vira para você e fala assim, doutor, e o litrão? Aí eu digo assim, litrão, que litrão? Aquele litrão de cerveja do final de semana. Então, essa parte cultural,
do paciente achar que ele conhece mais do que o especialista, do paciente ir a um especialista e o especialista explica, orienta, demonstra, aí ele acha que sabe mais do que o próprio especialista, ou então que ele vai conseguir uma coisa que depende do comprometimento sem comprometimento. Precisa então, aceitar a orientação, né? O que é eduzir, é educação de qualidade. Álvaro, desculpa, posso? Claro. Álvaro, a gente identifica algumas populações que têm índices de obesidade, de sobrepeso menores. A gente cita algumas, pelo menos historicamente conhecidas, o povo do Mediterrâneo, o japonês de algumas ilhas, quer dizer, na verdade o malaio também. A gente conhece algumas que a gente sempre fica um pouco na dúvida se está associado à etnia, ou se está associado a uma situação comportamental, ou se é uma situação climática, ou se é o conjunto de tudo isso, que provavelmente é. Né? O próprio japonês parece ter um índice de sobrepeso menor, como eu falei, o povo do Mediterrâneo. A gente conhece algumas outras culturas que também têm isso de forma saudável, a princípio. Como é que a gente consegue parear isso para a nossa população brasileira, que está aí com 50% de sobrepeso, com índice também crescente de obesidade? Então são as 5 dimensões conectadas, não é isso? Certo. Então, o que vai determinar um comportamento hoje numa sociedade como a nossa, sociedade moderna? O imaginário. Então, o que vai determinar é o imaginário. Então, se fizer alguma coisa em cima de imaginário, você consegue mudar. Você consegue mudar hábitos, você começa a mudar comportamento. Primeiro, você tem um comportamento, mas não é o que está acontecendo, é o comportamento que está tendo as pessoas. Agora, como é que se muda isso? Investindo maciçamente em eduzir as pessoas, em eduzir em todas as dimensões. Entendeu? Mostrar que não tem como você sentir um prazer maior sem você oferecer um prazer menor. É muito difícil as pessoas que são absurdamente ansiosas, elas entenderem o que é um conceito chamado ansiedade. Então, a educação, que todo mundo diz que tem que ter vontade política para investir na educação, mas tem que ser uma educação para ontem e de qualidade. Educando desde cedo a criança no que pode comer, educando o próprio educador. Educando o próprio médico, educando o próprio formador de opinião. Isso tudo a pessoa parte tem de que políticas entender de que conscientização, não tem como né? separar isso. Nós vamos pagar tudo isso. É o custo-benefício, né? Você sabe que se você comer demais, você vai ter prejudicado a sua saúde, então você tem que estar educando a criança desde cedo, que em vez de comer aquele chocolate, aquela bala, se ela comer uma coisa mais saudável, ela vai ter uma vida melhor, eu faço disposição melhor também, esse né? trabalho, faço um trabalho social, porque eu adoro, eu amo o que eu faço, mas eu faço minha parte. Agora, uma andorinha que pega uma gotinha lá e joga numa floresta, só que isso aí não está resolvendo nada. É preciso que a gente comece a tomar uma ação da sociedade para cima e do governo para baixo, porque então, alguém vai ter que pagar essa conta. Ninguém pode sobreviver numa medicina baseada na doença, deixar o sujeito adoecer para depois tratar. Bom, isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Se você tem que prevenir, né? Porque o prevenir é mais barato, né? Do que você depois ter que tratar uma pessoa já com a doença avançada. Só me desculpe aí a intensidade, parece até um torcedor de futebol, mas é que eu não sei como não me emocionar. E eu acho que é preciso de mudança. E mudança você só faz se emocionando, se comprometendo. Mas se nós chegamos a uma conclusão que a nossa população está com todo esse comprometimento, é lógico que é hora de mudar. E essa mudança tem que vir do governo também, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas mudanças, o que precisa fazer também de conscientização por parte das políticas públicas, né, do governo do estado e até do governo federal, para mudar um pouquinho a cabeça das pessoas, mas no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.